negócio é o seguinte, vocês me mandaram um monte de mensagem dizendo que eu não trago smartphone intermediário pro canal, que eu só trago smartphone caro, que eu só trago top de linha, que eu só trago máquina, monstro, Ferrari, tudo custando muito caro e que vocês acabam não conseguindo comprar. Então a LG ouviu as suas preces e nos cedeu para testes o LG K12 Plus, o primeiro smartphone que ela lançou esse ano, que é um intermediário de baixo custo que promete tentar entregar o máximo que ele pode, um corpo bem robusto e bastante coisa da hora por um preço bem pequenininho. Inclusive até fazendo campanha com os funkeirão aí sinistrão do nosso querido YouTube. Será que esse negócio presta? Eu tô usando esse smartphone por uma semana. Eu vou te contar tudo que eu passei com ele, com o LG K12 Plus, por uma semaninha. E se você não conhece o canal, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu falo de tecnologia aqui no YouTube. Faço review de celular, de caixa de som, de computador, de um monte de coisa legal. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e vamos falar do LG K12 Plus, um smartphone que eu tô gostando bastante de usar. É um intermediário bem baratinho, é um smartphone realmente bastante acessível e que tenta te entregar o máximo que ele pode aí. Tem umas coisas bem da hora desse smartphone que eu vou te falar. Primeiro vamos começar pelo design, pelo corpo dele. Ele é um smartphone que parece ser de metal, mas não é, é um smartphone de plástico. Mas não pense você que é um plastiquinho vagabundo, mequetrefe, muito pelo contrário, é um plástico bem legal, é um plástico bem resistente, que imita aço escovado e todo esse corpo do aparelho tem proteção militar, certificação militar, quer dizer que é uma certificação que a LG paga pro exército dos Estados Unidos para jogar esse smartphone no chão 300 mil vezes, para deixar ele em temperaturas altas, para carro passar por cima, para ele entrar em poeira, para ele, enfim, ele ser testado de maneiras absurdas e esse cara é certificado pelo exército dos Estados Unidos pela América do Sr. Trump. E ele recebe uma certificação oficial chamada MIL-STD 801G, que é uma certificação que vai em tablets de militares, em celulares, em rádios militares, para que os militares em campo de guerra possam derrubar no chão, cair poeira, cair lama, cair detrito, enfim. Então esse bicho pode parecer baratinho, mas ele é parrudão, e olha só, para um smartphone que custa tão baratinho ser parrudão assim, é um baita diferencial pra gente que é brasileiro, desastrado, toma ônibus e o celular cai no chão, a gente esbarra na gente. Eu gostei, nem todo smartphone tem isso, acho que é o único do Brasil, a LG pelo menos é a única a empresa de smartphones do Brasil que traz, e olha, é uma bela adição, e isso não deixa o smartphone pesado não, tá? Ele é bem levinho, ele pesa só 150 gramas, é um smartphone fininho pra caramba, as bordas dele são de plástico, mas são bordas muito bem trabalhadinhas, é de um plástico liso, então não é um smartphone que escorrega muito, é um smartphone bem tranquilo. Aqui do lado esquerdo a gente tem 3 botõezinhos, a gente tem botão de volume mais e menos, e a gente tem um botãozinho também para você chamar a Google Assistente, para quem quer usar o OK Google, o Google Now, quem quer saber a previsão do tempo, quem quer saber quanto foi o jogo do Corinthians, quem quer saber se tá tendo trânsito aí na sua casa, é só você apertar esse botãozinho, o assistente do Google aparece e você pode perguntar coisas para ele em tempo real. Do outro lado a gente tem só um botãozinho que é o botão Power para você ligar e desligar a tela. Na parte de trás a gente tem um conjuntinho só com uma câmera de 16 megapixels, abertura de f2.0, flash dual tone, sensor de impressões digitais, logotipinho da LG e aqui embaixo entrada micro USB, que eu acho vacilo em 2019, mas tudo bem, para cortar custos eles colocaram aqui uma entradinha micro USB antiga, não sou muito fã disso, mas enfim, nós temos aqui uma única saída de som para você ouvir música e um microfone e uma saída para fone de ouvido, o que é muito bom porque a LG usa um deck Hi-Fi, que ela também usa nos decks, nos smartphones mais caros, e pra quem não sabe o que é um deck, é um Digital to Analog Converter, é mais ou menos a pecinha que faz com que o som digital do seu Spotify se torne um som analógico e saia no fio do seu fone de ouvido, e a LG usa um deck muito bom, muito poderoso, e que ela chama de Hi-Fi, ou de alta fidelidade, e vai fazer com que você tenha um player de música muito bom, que o som do seu Spotify saia animal, enfim, fones de ouvido espetados aqui, ou áudio Bluetooth, vai ser muito bom, e a LG usa essas coisas lá nos tops de linha dela, como a LG V50 ThinQ, o G8, que custam aí mais de 4 mil reais. Bem legal ver com um aparelho bem baratinho desses, tem coisas lá que os primos de 5 mil reais também tem. E olha, eu tô testando bastante o áudio desse bichinho aqui, ele vem com um fone meio mequetrefe na caixa, mas se você tiver um fonezinho de ouvido legal, você vai curtir um som muito bom, e eu gostei bastante disso. E completando a parte da frente, a gente tem uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de f2.0, faz videozinhos em Full HD, tem a ajuda de um amiguinho flash LED frontal, que é bem legal para você tirar selfie no escuro, o receiverzinho de chamada e bordas em cima e embaixo, bem
assim, bem discretas, tá? Não são bordas gigantescas não. Ele não tem como ser muito fino, já que é um smartphone que mesmo tendo uma tela 18:9, não é um smartphone muito espaçoso, muito grande, e essas bordas não chegam a incomodar, tá? A gente tem uma tela bem grandinha, de 5.7 polegadas, na resolução HD+, não é uma tela Full HD, mas sinceramente ela parece uma tela Full HD. Eu gostei bastante da tela, ela não tem a resolução extremamente alta, mas eu não senti nenhum tipo de pixel na tela, nenhum tipo de serrilhado, então a LG colocou uma tela bem bacaninha aqui, e eu sei que vocês vão ler nos sites de fichas técnicas por aí, que é uma tela TFT, mas é uma tela TFT de boa qualidade. Parece difícil acreditar no que eu tô te falando, mas é uma tela TFT de boa qualidade. Eu acho que a LG podia ter investido numa tela Full HD pelo menos? Poderia. Eu achei vacilo da LG também? Achei vacilo. Pelo menos é uma tela TFT bacana e assim, ela tem alguma proteção contra risco, pelo visto ela tem um Gorilla Glass 3 ali, mas não espere uma proteção contra risco fantástica não. Então compre uma capinha e por favor, compre uma película pra ele. Mas é uma telinha bem honesta, tá? É uma telinha com cores bacanas, é uma telinha que tem uma temperatura de cor até um pouco mais fria do que o normal, não é aquela tela amarelada, é um LCD de boa qualidade e a LG tem alguns recursos próprios do software para deixar a tela bem calibrada. Pra quem não sabe, a LG é uma das maiores fabricantes de TVs e telas do mundo, manda muito bem no assunto telas e mesmo essa tela sendo baratinha, ela não é uma tela vagabunda, isso eu posso afirmar. Poderia ter mais resolução? Poderia, mas eu acho que você não vai sentir tanta diferença assim. Falando nas especificações do K12 Plus, ele é um smartphone bem interessante, tá? Ele não é um smartphone poderosão, mas também não é um smartphone fraquinho não, tá? Ele tem um processador da MediaTek, que é o Helio P22, que é um processador octa-core com 2.0 GHz, uma GPU PowerVR G8320, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento com expansão via microSD. Então ele cabe 2 chips e você ainda pode colocar um cartão de memória para você ouvir as suas músicas, tá? Nessa configuração aqui a gente pode imaginar que ele é um smartphone intermediário mesmo. Não chega a ser um intermediário avançado como um Zenfone 5 da vida, como o Mi 8 Lite, por exemplo, como o Redmi Note 7, mas também não chega a ser um smartphone de entrada, como alguns smartphones da Multilaser, como, sei lá, a linha J1 Mini, sei lá, como o Redmi Go da Xiaomi. Ele não é um smartphone de entrada, ele usa um processador que já não é da linha 400, não é um processador fraco, é um processador bem bacana e eu consegui até que rodar alguns jogos nele sem tantos problemas. Eu confesso que o PUBG não foi uma experiência tão lisa, foi uma experiência que eu joguei no médio ali com alguns problemas de frames. Eu recomendo que vocês joguem o PUBG no low, no baixo, que aí você vai ter uma experiência bem fluida. Não é um smartphone para você jogar PUBG no médio não adianta, não vai rolar, mas outros joguinhos como Asphalt 9, Brawl Stars e jogos mais leves vão rodar perfeitamente bem. E usando a interface da LG, que é uma interface bem bacana, a LG tem a LG UX há um bom tempo e ela tem essa carona aqui, essa carona meio quadradinha, essa carona que não muda faz muito tempo, mas os ícones são bonitos, os menus são bem baseados no Android puro, e aqui a gente já tá no Android Pie, no último Android possível, ele já vem atualizadinho pra você, e provavelmente ele vai pro Android 10 sem nenhum problema. Achei o desempenho no geral muito bom, a abertura de aplicativos são bacanas, os 3 GB de RAM seguram o multitarefa com paciência, porque vão ter vezes que você vai ter que reabrir um jogo, não vai ter jeito. Eu acho que se você ficar trocando entre Facebook, Instagram, Twitter, talvez o aplicativo do Uber ali, você vai conseguir segurar o multitarefa. Agora, tentou abrir um aplicativo mais pesado, um Netflix, talvez aí um jogo, talvez aí, sei lá, um aplicativo de banco, alguma coisa que exige um pouco mais, ele vai travar. E o Facebook, como você sabe, é um aplicativo bem pesado e vai consumir bastante memória RAM. Então, ele não é o rei do multitarefa, daquela velocidade, mas ele nunca travou comigo, nunca congelou comigo, pode ter pensado um pouco mais para abrir certo aplicativo, mas teve um desempenho que me surpreendeu bastante, o que mostra que a MediaTek evoluiu anos-luz do que ela fazia antes. Esse processador aqui nem dá para ser chamado de MediaTreco, é um processadorzinho bem legal, por mais que eu preferi um Snapdragon, mas é um processadorzinho bacana, e a LG e a MediaTek tem bastante parceria, e os smartphones que tem a MediaTek da LG são bem otimizadinhos. Gostei do desempenho. Falando das câmeras do LG K12 Plus, pra você que curte filmar e fotografar, eu acho que eu tive uma grata surpresa com a câmera principal de 16 megapixels e abertura de f2.0 e fiquei assim bem normal, sem nenhum entusiasmo aparente com a câmera frontal, que é bem normalzinha pra ruim, tá? De um normal pra ruim, não é nenhuma câmera fantástica. O bom é que ela tem flash frontal e consegue te ajudar a fazer fotos de noite. Mas falando da câmera principal, eu vou deixar algumas fotos passando na tela pra vocês e olha, em boa luz, em boas condições de luz, hoje em dia praticamente qualquer smartphone consegue fazer boas fotos, não digo fotos fantásticas, mas boas fotos. Mas olha, eu vou te falar que eu já usei muito smartphone de entrada com câmeras muito piores, e eu já usei intermediário
sério, bem mais caro que esse cara aqui, que tem praticamente um empate técnico com ele. Dá pra perceber que a gente tem fotos no nível aí do Redmi 7, por exemplo, um pouquinho inferiores ao Redmi 7, não ao Redmi Note 7, o Redmi 7 com o Snapdragon 632, e smartphones que aí estão nessa faixa de preço. Eu achei que ele tem uma câmera melhor, inclusive, que o MS80X da Multilaser, que já tem o Snapdragon 450, tela com Note, enfim, é um pouco mais premium nesse segmento de entrada ultra premium, quase encostando nos intermediários. Preferi essa câmera do que da Multilaser. A LG colocou realmente alguns recursos de AI, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, tem alguns recursos de AI na câmera que são legais. Aqui você pode usar inclusive o Google Lens, você pode usar recursos de AI, alguns filtros, e claro, quando você liga o AI Cam, ele tenta fazer alguns ajustes, né, pra sua foto, dar uma saturação, tentar encontrar se a cena tem um gato, e quando eu testei, eu consegui fazer alguns reconhecimentos de cena como planta, céu, nuvens quando o tempo tá nublado, sol, gato quando eu apontei para os meus gatos, e dá pra ver que ele dá uma exageradinha na saturação e no contraste para tentar deixar a foto mais bonita. Quer um conselho do tio Rude? Nem ative isso aí. Só ative isso aí, ative o HDR quando você estiver num sol bonito, mas eu nem uso isso aí. Ele também tem um modo retrato tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal, ele usa AI, ele usa ali software para fazer o retrato, e o recorte é honesto, tá? Na câmera frontal ele é pior, mas na câmera traseira ele consegue ser honestinho e consegue entregar um resultado bacaninha, assim, que dá pra você usar, e dá pra você tapear ali em redes sociais sem nenhum problema. Não é uma câmera zoada não, tá? É uma câmera bem bacana e me surpreendeu pela capacidade de textura dela, sendo um smartphone tão barato, e a LG realmente colocou um sensorzinho honesto. Nada fantástico, mas também não é vagabundo. É um sensor bem legal e que pra mim performou muito bem comparado aos Moto E's da vida e alguns outros smartphones mais baratos que esse aqui. Falando da frontal, a gente tem a mesma história. A câmera de 8 megapixels também consegue fazer algumas coisas em AI, também consegue fazer o modo retrato, consegue fazer selfie HDR, consegue gravar em Full HD e a qualidade é bem normal pra ruim, tá? A gente tem selfies um pouco lavadas, bastante suavizadas, e mesmo em boa luz você não tem uma nitidez muito boa, você tem selfies medianas, talvez pra compartilhar em rede social, pra você dar um tapa ali na edição, mas não é nada que você fazer, nossa, que selfies fantásticas. Tá passando na tela pra vocês algumas selfies que eu tirei, tanto em luz de estúdio quanto em luz normal da rua, sol e tal durante o dia, e dá pra ver que é uma câmera honestinha. Em baixa luz você vai perceber que a câmera vai cair muito, vai perder muita qualidade, vai granular demais. Então esse smartphone, tanto na traseira quanto na frontal, não é indicado para você fazer foto noturna, nem com modo AI. Para foto noturna, esquece o K12 Plus. E eu sei com certeza que bateria é um dos pontos mais importantes para você na hora de escolher um smartphone novo. E aqui a gente tem 3.000 mAh, que pode não parecer muito comparado a outros smartphones intermediários, mas eu quero falar para você que durante o meu uso essa bateria foi muito mais do que bem. Ela foi muito bem, eu tô passando mais do que um dia com ela com certeza, e eu consigo assim, atribuir essa mágica de passar mais que um dia com ela sem nenhum problema, isso usando bastante 4G, bastante rede social, usando Uber de lá pra cá, fazendo foto durante evento, usando como meu smartphone principal, usando bastante Instagram, fazendo alguns stories ali e usando legal o seu smartphone como se fosse o meu daily driver mesmo, eu consegui chegar até o fim do dia sem nenhum problema com bateria. E é claro que eu não vou conseguir chegar até o fim do dia se eu jogar muito. Quando você liga jogos, você percebe com uma completa mudança de comportamento do Helio P22, que trabalha bem economicamente, mas sem te dar gargalo de desempenho sem você jogar, e quando você joga ele começa a se esforçar, como se fosse um cara gordo, que nem eu, numa esteira, suando e se esforçando, e ele até te entrega uma velocidade legalzinha pra jogar, mas você vai sentir que a bateria vai ser drenada violentamente. Então, pra quem joga muito, ande com o powerbank do lado que você vai precisar, inclusive se você jogar, tipo, jogos 3D com gráficos pesados você vai precisar, mas pra jogar o meu querido Brawl Stars, que é um jogo pequenininho e bonitinho, nada pega, a bateria fica muito bem também, e esses 3.000 mAh duram por conta de algumas coisas que a LG faz. Primeiro, ela colocou uma tela somente HD, um HD Plus no caso, né, e não uma tela Full HD Plus, então a economia de bateria é muito grande com uma tela com uma resolução menor. Ela colocou uma tela menor do que as concorrentes, colocou algumas otimizações de software que a MediaTek faz propriamente para a interface da LG, então a gente tem realmente um smartphone bem bacaninha de bateria, e que não vai te deixar na mão se você usar com carinho e sem jogar muito. Pode gastar à vontade, pode usar rede social que você não vai ter problema. Se você for um compulsivo por selfies e redes sociais, e Twitter, Instagram, Facebook, vai ser topzera, o WhatsApp, tudo bonitinho. Agora, começou a jogar, jogo pesado, né, com muito gráfico, aí a coisa começa a apertar um pouco, mas até que tá indo bem.
E então é isso, senhoras e senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal Tecnerd para mais vídeos de tecnologia como esse, indique esse canal, indique esse vídeo para seus amigos e amigas que queiram comprar algum produto da LG ou estejam em dúvida entre esse carinha aqui que viram na loja, viram no shopping, querem comprar. Segue nós aí nas redes sociais, tem o meu Instagram aqui embaixo que posto muita foto com os aparelhos que eu uso, tem foto de vários aparelhos tops lá e dos mais baratinhos também. Me segue aqui, @rudicaro. Um grande abraço para vocês, queridos Tecnerds, e ó, até o próximo vídeo.